Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. A pergunta que dá título ao vídeo é se a República deu certo no Brasil. E a minha resposta é não. Bom, primeiro porque o que acontece? Dar certo indica uma ideia de finalidade. Por exemplo, por mais que se quisesse criar a sociedade positiva, os que derrubaram o império tinham em mente isso. Na verdade, não estabeleceram-se nenhum fim. E isso se deu em nenhuma das outras constituições, com exceção a de 88, né? Que é a que está vigendo agora. E aí sim podemos dizer de vários modos que não deu certo. Bom, primeiro porque ela tem uma finalidade, que é a eliminação de pobreza, garantia de direitos trabalhistas, acesso à saúde, limite entre dos poderes. Então, de certa forma, sim, ela deu errado. Então, o que isso quer dizer? E também tem a questão de que tem um ditado, né, em Brasília, que diz que a Constituição não cabe no orçamento. Então, o que acontece significa que o Brasil se tornou um lugar de gente mais pobre do que os antigos do que os constituintes originários tiveram em mente. Mas basicamente, se você for analisar os fatos, comparar com o Império, com certeza a República em não sei quantos anos, muitos anos que ela existe, que ela foi proclamada nesses 130 e poucos anos, basicamente você vai ver que houve uma melhoria social enorme. Mesmo sem querer, certo? Mesmo sem querer, não vou dizer por ações de leis em si, né, da Constituição, porém por ação de legisladores. Que, por exemplo, a Lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei antirracista do Brasil, por exemplo, tornou racismo com prevenção. Então, tudo isso que aconteceu a revelia da Constituição que estava vigente. Então, parece que todo o objetivo dessa Constituição, da República, é perdido porque, como eu disse, ela estabelece parâmetro. E como ela também não... como eu disse, tem a questão de finalidade, a nossa mais próxima disso é realmente a de 88. Então é ela que tem o que? Uma ideia de eliminação da pobreza, implementação da saúde, tudo isso que nós sabemos não temos para
distribuído para todo o país. Agora o que acontece é que você tem governos com maior ou menor vontade de fazer o respeito à Constituição. Governos republicanos, obviamente, de fazer, e também assim que não atropele um poder, atropele o outro, que basicamente não acontece. Você tem, por exemplo, nos estados, por exemplo, o governo executivo é absoluto. Enquanto a gente vê aqui recentemente em Brasília a disputa entre judiciário e legislativo e o executivo fica de escanteio, você vê como o cenário muda. E parece que a única coisa que as pessoas voltam são dois tipos de aumento: o de impostos e o de seus próprios vencimentos. Infelizmente, mais um indício de que a República não deu certo. Contudo, isso também, como eu disse, o Império em si não deu certo. Ele basicamente foi se administrando, digamos assim. Por exemplo, tinha um número enorme de analfabetos, um número enorme de pessoas pobres, isso, e ainda mais pobres chegando, que eram os imigrantes, que, para se ter uma noção, tinham uma condição de vida pior que a dos escravos, dependendo do lugar que eles iam. E, infelizmente, também o Império, como eu disse também, como ele não tinha ideia de finalidade, ele se achava que ia durar para sempre. Então também não deu certo. Mas como eu disse, não tinha hábito de finalidade, então não dá pra dizer que acabou. Como que acabou em bons termos. Como eu disse, no caso do Império, você vai ter um punhado de indústrias que basicamente serviam para exportação, para fazer saco de estopa para pôr café, por exemplo. E o que acontece? Você tinha, como eu disse, uma população enorme, analfabeta. Você tinha um sistema que preservava o conhecimento, o conhecimento, a ilustração, não apenas o poder, mas nas mãos de poucos, certo? Então, república e império, nenhum deu certo. Obrigado.